Graças e paz, meus irmãos. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Nós leremos os versos 23 e 24. Gênesis 3, versos 23 e 24. Quais os fatos marcaram o seu 2018? Com certeza você vai ter inúmeros para contar. Bem, falando a respeito da minha pessoa, esse ano foi muito especial. Vários acontecimentos maravilhosos ocorreram. A exemplo de ontem, em que, pela misericórdia de Deus, eu fui aceito como candidato ao Sagrado Ministério. Mas eu quero dizer que esse não foi o maior acontecimento. Foi singular, mas não foi o maior. Esse ano eu me casei, irmãos, pela misericórdia de Deus. Deus é bom e faz milagres, ainda hoje. Eu me casei. E esse acontecimento, sem sombra de dúvida, foi o mais importante do ano. Eu me lembro muito bem da noite que antecedeu o casamento. Eu dormi apenas 2 horas. Passei a noite praticamente em claro, ansioso, nervoso, pensando se tudo daria certo. Querendo que cada convidado se sentisse bem, acomodado na festa. E fiquei assim por horas. Cheguei antes de todo mundo lá, fiquei arrumando algumas coisas junto com o Rodrigo. Mas houve um momento neste dia em que toda a ansiedade foi embora. Todo o medo se dissipou. Foi quando eu ouvi a música que anunciava a entrada da noiva. E quando eu olhei, irmãos, lá no final do corredor eu vi Ingrid. E ela estava perfeita, irmãos. Linda. Somente Deus para criar algo tão perfeito como Ingrid. E naquele momento, como eu já falei, toda a preocupação foi embora. Toda a minha atenção estava voltada para Ingrid e queria aproveitar ao máximo todos os 2 minutos da sua caminhada até a minha direção. Para mim, aquilo era o ponto alto do casamento. Até que a palavra foi pregada. E eu entendi que o ponto alto do casamento não é a entrada da noiva, mas é o Cristo que casa pessoas. Irmãos, Cristo é o real motivo de pessoas se casarem na igreja. Cristo é tudo. Cristo é o real motivo de nós estarmos aqui. E é sobre isso que eu quero pensar junto com você. Será que Cristo tem sido tudo em nossas vidas? Vamos ao texto sagrado. Gênesis capítulo 3, verso 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Oremos, irmãos. Senhor, Tu és bom. Teu amor dura para sempre. Tua misericórdia estende-se de geração a geração. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Pai, pelo Teu Evangelho. Obrigado por mais uma vez participarmos de um culto onde o Teu nome é exaltado. Agora, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu necessito de Ti para proclamar a Tua palavra. Eu necessito do Senhor porque eu não sou nada, mas Tu és tudo. Nos ajuda nesta tarde a compreendermos melhor o Teu Evangelho. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como o reverendo Renan falou,
a nossa série de janeiro será sobre santidade. E ela começa em dezembro. Então, na IPBE, dezembro já é janeiro. E o que nós vamos tratar, irmãos, é um assunto que por demais tem sido esquecido nos púlpitos. Não se prega sobre santidade. Kevin DeYoung, escrevendo um livro chamado Brecha em Nossa Santidade, vai dizer que não se fala sobre santidade, porque falar sobre santidade dá trabalho. Você já imaginou o que é buscar uma vida santa em uma sociedade cada vez mais centrada no homem? Isso não atrai ouvintes. Mas, irmãos, a Bíblia afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso eu quero reforçar o apelo que o pastor fez. Se em janeiro você não tem nenhuma leitura programada, eu peço que você leia este livro de J.C. Ryle, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um livro excelente, irmãos, e é um assunto que, com certeza, invadindo nosso coração, nos dará um 2019 ainda mais abençoado. Para que nós pregamos santidade? Porque falar de santidade é falar do caráter, é falar do que Deus espera de nós como seus seguidores. Falar de santidade é falar do Cristo, pelo qual nós somos santos. E Ele, irmãos, é tudo. Cristo é tudo para a nossa santidade. E não só para a nossa santidade. Cristo é tudo o que necessitamos. Por isso, nesta tarde, eu quero meditar com você nessa simples afirmação e pensarmos biblicamente como essa frase é tão poderosa. Cristo é tudo. E em primeiro lugar, irmãos, Cristo é tudo na história. Como o nosso texto começa? Começa em Gênesis capítulo 3. E aqui eu vou concordar com o Wisby quando ele diz: se Gênesis 3 não precisasse ser escrito, toda a nossa história seria diferente. Realmente, irmão, se Gênesis 3 não existisse, nós nem podemos imaginar como seríamos hoje. Porque antes de Gênesis 3, a palavra imperfeição não existia. Tudo era perfeito, tudo era bom. Você vai ler por vezes o Senhor afirmando: isso é bom, isso é bom. E viu Deus que era bom aos seus olhos. A perfeição dominava toda a humanidade. Deus cria o homem e o coloca no lugar perfeito. O Éden é melhor e muito melhor do que qualquer condomínio fechado que nós temos hoje. A natureza estava equilibrada. As secas não existiam. Tudo estava no seu devido lugar. Até que Gênesis 3 começa. E quando esse texto começa, ele começa a narrar o pior acontecimento na história humana. Não pense que as 2 guerras mundiais que atravessamos foram os piores acontecimentos. Não pense que qualquer outro genocídio que ocorreu na história é pior que Gênesis 3. Gênesis 3 é a origem de tudo isso. É aqui que a imperfeição nasce no ser humano. Pelo que, irmãos? Adão achou que Deus não era suficiente para ele. Em uma sede inexplicável por poder, ele quis ser igual a Deus e comeu do fruto da desobediência. Deus agora vai atrás daquele homem rebelde, e o resgata. Adão, Adão, aonde você está? Essa voz ecoou no jardim.
E Adão atendeu o chamado de Deus. E agora nós sabemos o desenrolar da história. Deus fala com a serpente e diz o castigo para ela. Fala com a mulher e diz as consequências dos seus atos, o castigo. Fala para o homem e também diz as consequências dos seus atos, o seu castigo. Até que, no texto que nós lemos, homem e mulher, Adão e Eva, são expulsos do paraíso. Veja, perceba o que Deus diz a Adão no verso 23. Ele afirma que Adão agora iria cultivar do solo que foi tirado. Adão, você veio do pó, você veio da terra, e agora essa terra dará trabalho a você. Você irá literalmente suar para tirar a sua alimentação. E no verso 24, por incrível que pareça, ou o mais contraditório que possa parecer aos seus olhos, o que temos aqui é um ato de amor divino. Deus expulsa o homem do Éden porque ama o homem. Ele não quer que o homem coma da árvore da vida. Por isso, em amor, o expulsa do lugar perfeito que havia sido contaminado. Agora, homem e mulher estão expulsos do Éden. Mas o pior do que isso, homem e mulher tiveram sua comunhão com Deus rompida por conta do pecado. Gênesis 3 é má notícia em cima de má notícia. É um capítulo triste. Mas mesmo assim, nós encontramos uma promessa poderosa. Mesmo no pior momento da história humana, Deus é tão misericordioso que nos dá uma promessa grandiosa. Em Gênesis 3:15, ele vai dizer: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus olha para a serpente e faz uma promessa. Nasceria um descendente de mulher que acabaria com as suas obras. Nasceria um descendente de mulher que destruiria as obras do mal. Agora, o que nós enxergamos na Bíblia Sagrada não é a história da humanidade. O protagonista da Bíblia não é o homem. O protagonista da Bíblia é esse descendente. Durante toda a Bíblia, nós veremos como Deus preservou a descendência da mulher para que esse descendente viesse a nascer. Por isso, irmãos, por que o mar se abriu? Por conta desse descendente. Porque as muralhas de Jericó caíram? Por causa desse descendente. Porque um jovem derrotou um gigante? Não foi apenas uma vitória simples ou um milagre. Não foi apenas isso. Foi por causa do descendente. Toda a história do Antigo Testamento aponta a preservação de Deus para que esse descendente viesse a nascer. E aí, você já deve saber, pelos sermões que me antecederam, que nós comemoramos no Natal o nascimento dele, desse homem, desse descendente, Jesus Cristo. E como vai nos dizer o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que isto nos chama, o que esse texto quer dizer, irmãos?
Deus preserva na linha da história o seu governo. Ele governa de forma grandiosa para que no tempo certo Cristo viesse à terra. Portanto, toda a história humana tem um protagonista, e ele é Cristo Jesus. Assim, pense comigo. Se Cristo é tudo na história, por que temer 2019? Se Ele dominou toda a história humana, por que temer o próximo ano? E talvez você me apresente as suas queixas sinceras, e eu as respeito. Talvez você me diga: Antônio, no próximo ano eu vou estar no 3º ano do ensino médio e vou fazer o Enem. Isso está tirando a minha paz, isso está me consumindo. Eu quero dizer a você que você pode fracassar no Enem. Você pode tirar uma nota baixa. Contudo, se você está em Cristo, você jamais fracassará eternamente. Cristo é a garantia da sua maior vitória. Portanto, não tenha medo do amanhã. Talvez você esteja pensando: Antônio, a economia vai de mal a pior. Talvez meu salário seja engolido no próximo ano. Isso está me perturbando. Eu quero dizer a você, isso pode acontecer. Por mais firmes que sejam os seus planejamentos, um simples vento coloca todos por terra. Por mais segura que seja a sua base, um pequeno tremor pode derrubar, desestruturar você. Mas existe uma verdade maravilhosa para aqueles que estão em Cristo Jesus: eles jamais perecerão, porque Cristo está governando a sua história. E como diz R.C. Sproul, meus irmãos, e eu acho isso lindo, no livro A Invisível Mão de Deus, Deus é o Deus dos detalhes. Deus está governando a sua vida em detalhes imperceptíveis aos seus olhos. Pode ser uma frustração, pode ser um sucesso, pode ser uma coisa ínfima para você, mas isso não escapa do Cristo que é tudo na história, o qual determina o que vai acontecer na sua vida, porque como disse o salmista, ainda quando você estava informe, todos os seus dias foram escritos no livro. E se você é um eleito de Deus, todos os seus dias foram escritos para a glória dele. Cristo domina a história. Cristo é tudo na história. Por isso não tenha medo. Mas agora existe o outro lado da história. Cristo nasce, morre, ressuscita, paga o preço pelos nossos pecados, nos restaura a comunhão com Deus. Mas também existem aqueles que não creem em Cristo. E talvez você esteja aqui nessa tarde. Talvez você tenha vindo até a igreja por um convite de um amigo para assistir o último culto do ano. Talvez você já tenha nos visitado algumas vezes. Bem, eu quero dizer a você uma verdade, uma dura verdade. Seu 2019 pode ser um sucesso. Um sucesso. Você pode ser aprovado em medicina no Enem. Pode tirar a melhor nota. Seu investimento pode triplicar de valor.
sua fortuna aumentar consideravelmente. Contudo, se você não estiver em Cristo, isso é o maior fracasso. Porque a Bíblia afirma que aqueles que não estão em Cristo irão para o inferno. E você pode pensar que detém o controle de sua vida, mas eu quero dizer que Tiago fala em sua carta que a vida do homem é como um vapor que aparece e some. Qual é o maior ganho que você pode ter na sua vida? É Cristo na sua história. É Cristo tomando conta completamente da sua vida. E para isso, meu amigo, você não precisa apresentar um baita currículo. E para isso, meu amigo, você não precisa ser o melhor homem. Ao contrário, você pode ser o pior homem, o pior pecador. Mas se Cristo te chamar nesta tarde, você será o homem mais justo da face dessa terra, porque Cristo é a nossa justiça, e se estamos em Cristo, desfrutamos da justiça dele. Não saia daqui sem Cristo. Não volte para casa sem Cristo. Não perca a sua vida. Cristo é tudo na história. Cristo domina completamente a história. E dominando a história, Ele chama para si um povo. E dominando a história, Ele elege um povo que nós chamamos, e Ele chamou, de igreja. E Ele, irmãos, é tudo na igreja. Abra sua Bíblia na carta de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nos diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O apóstolo, escrevendo essa carta, propriamente neste capítulo, ele vai falar de dois tipos de pessoa, e aí eu serei um pouco repetitivo. O primeiro tipo dessas pessoas são as que rejeitaram a Cristo, não acreditaram nele. E para essas pessoas, Cristo é uma pedra de tropeço, uma baita pedra de tropeço. E ele esmagará. A ideia é: não crer em Cristo torna você inimigo de Deus, e você será destruído por Deus. Você receberá a ira de Deus. Não acreditar em Cristo é ter Deus como inimigo. Ao passo que Pedro fala também do segundo tipo de pessoa. Essas acreditaram em Cristo. E para elas Cristo é uma pedra preciosa, uma pedra angular. A ideia é daquela pedra que dá sustentação para se construir uma casa, um alicerce. A igreja, irmãos, não está edificada em filosofias humanas. A igreja não sobrevive
pela fidelidade da frequência dos seus membros. A igreja sobrevive porque ela está firmada em Cristo Jesus. É Cristo o dono da igreja. E Ele preserva a sua igreja. E aí, Pedro vai afirmar o que somos em Cristo. Ele que é tudo na igreja. Cristo que é tudo no meio do seu povo. Nos dá alguns títulos que Pedro explica aqui. E aí eu quero dizer a você que não tem como ler um texto desse e não ficar empolgado. Essa semana eu fiz o meu devocional com Ingrid. E quando eu estava lendo esse texto, ela disse: Antônio, tu está pregando. Disse, minha filha, não tem como eu ler o texto aqui. Vocês são geração eleita. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Não, irmãos, é o que somos. Nós somos geração eleita. Sabe o que isso quer dizer? E eu prefiro a ideia de Hendrickson, que a melhor tradução seria raça eleita. É que toda a raça tem um parente em comum. No Antigo Testamento, os judeus diziam ser raça de Abraão, e tinham em Abraão o seu principal descendente. Pedro está dizendo à igreja: vocês são raça eleita, mas o seu principal parente é Cristo Jesus. Nós somos descendência de Cristo, irmãos. Veja o que Cristo fez em nossas vidas. Você é sacerdócio real. Você presta culto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem barreira nenhuma. No Antigo Testamento, quando alguém ia prestar culto, existiam as delimitações diárias. O povão não podia chegar no Santo dos Santos. Esse povão aqui, quando ora, adentra o Santo dos Santos de Deus e tem comunhão com Ele, porque o véu foi rasgado. Nós somos sacerdócio real, irmãos. Você pode orar e pode ser ouvido, como eu posso orar e posso ser ouvido. Não existe classe de importância de oração, não. O Pai cuida dos seus filhos um a um com amor e carinho. Nós somos nação santa. E é interessante pensar nesse texto e nessa terminologia. A ideia é: nós somos uma nação separada das demais. Separadas por quem? Separadas por Deus. E para quem? Para a glória do nome do Filho de Deus. Então, você já reparou que nações aqui são delimitadas por áreas, por território? A igreja não é assim. Essa nação está se reunindo aqui, agora, no bairro dos Estados. E tem também cidadãos dessa nação, lá na Coreia do Norte, sendo perseguido. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus elegendo pessoas de toda tribo, raça, língua, nação, para constituir para si um povo santo. Você, meu irmão, você é propriedade exclusiva. Estou quase cantando raridade, mas não é isso que eu quero dizer, irmãos. Mas você é propriedade exclusiva. O que eu quero dizer com isso? Ou o que o texto quer dizer com isso? Deus escolheu para si um único povo para louvá-lo. Propriedade exclusiva de Deus. Você já imaginou como isso deve fazer você ficar feliz? Você pode acordar de manhã todo assanhado, olhar no espelho e dizer: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Isso não vai mudar. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso.
Mas para que nós somos propriedade exclusiva de Deus? Para proclamar as suas obras, para proclamar as suas maravilhas. E Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro vai nos dizer que nós não éramos povo. Eu e você, irmãos, não éramos para estar aqui. Nós não merecíamos misericórdia. Nós não merecíamos. Mas fomos inundados pelas misericórdias de Deus. Hoje nós somos povo de Deus. E eu quero que você perceba, isso deve influenciar todo o seu ano, ou toda a sua vida. Isso deve dominar e ser tudo para você. O fato de você estar no povo de Deus, estar em Cristo. Portanto, proclame o seu nome, proclame as suas obras, faça aquilo para a qual você foi designado. Você não pode caminhar contra aquilo que Deus determinou que você tem que ser. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus, irmãos. Um dia você acordou no inferno e quando foi dormir no céu. Você deve proclamar o nome de Deus através de músicas, através do culto a Deus. Que tal em 2019 você ter por meta não faltar os cultos de domingo? Não negociar o seu domingo. Seu domingo ser inegociável. Você tem que estar aqui, junto com o povo, adorando. Que tal, irmãos, nós valorizarmos mais, ainda mais, o que Deus fez por nós? Você é, irmãos, nação santa. E me permita, esse termo nos traz uma baita responsabilidade. Porque ser nação santa quer dizer que nós não somos moldados pelo padrão mundano. Não é o mundo que determina o nosso comportamento. Não é o mundo que determina o que somos. Quem determina é Cristo, através da sua palavra. Portanto, o que muda a sua vida, meu irmão? O que muda a sua vida, minha irmã? Será que é a quantidade de likes que você vai ter no seu Instagram? Será que é a forma como você egoístamente, de forma egoísta, cuida das suas finanças? Será que é a sensualidade que domina o seu coração? Ou é a ansiedade pela coleção, pela tendência da moda do próximo ano? Ou uma boca desavergonhada que profere todo tipo de palavra torpe? Como nós podemos ser diferentes, irmãos? Jovem cristão, que tal nós combatermos a incredulidade da nossa língua? Que tal nós combatermos, homens, jovens cristãos, a facilidade que nós temos de proferir palavrões? Combatermos a facilidade de nos metermos em conversas que desagradam a Cristo. E basearmos o nosso falar
no que Provérbios vai chamar de sabedoria. Jovem cristão, me permita. Que tal parar de usar sensualmente o seu Instagram ou qualquer outra rede social, postando fotos indevidas? Eu não estou falando aquelas que tem o versículo embaixo, porque por incrível que pareça, elas existem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não estou falando dessas. Eu estou falando daquelas corriqueiras. Que tal parar com essas fotos e se vestir com piedade? O seu Instagram tem que transparecer, tem que deixar claro de qual povo você faz parte. Que tal, meu irmão, nós lutarmos em nosso trabalho, não para sermos conhecidos como o cara mais sério, o cara mais chato, tampouco sermos conhecidos como o cara legal, o cara tranquilão, aquele que faz todo mundo rir, e sermos conhecidos como o cristão, que quando olharem para nós, enxerguem em primeiro lugar Cristo Jesus em nossas vidas, e não os padrões mundanos de outrora. Cristo é tudo que nós necessitamos. Cristo é tudo o que você precisa. Você não precisa de popularidade. Você não precisa de uma fortuna que se esvai. Você não precisa ser aceito por todos. Você já foi aceito por Cristo. Você tem uma fortuna que não se acaba. E você é a pessoa mais popular. Sabe por quê? Porque você não é popular para os homens, você é conhecido no céu. E viver assim certamente trará oposição. Nós sofreremos oposição, queridos, se abraçarmos uma vida de santidade. Pedro vai falar um pouco disso mais para frente na sua carta, como crentes sofrem simplesmente pelo fato de seguirem a Cristo. Então, se você abraçar uma vida de santidade, você estará abraçando também oposição. O mundo não tolera a nação santa que Deus constituiu. Mas essa oposição é para a glória do nome de Cristo. Ser rejeitado, caluniado, levantar falso testemunho ao seu respeito. Isso está no Sermão do Monte. Cristo já falou que aconteceria. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Tudo isso vai se acabar. Porque, irmãos, um dia Cristo voltará. E nós aprenderemos também uma coisa: Cristo será tudo no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. O texto nos diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus.
Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu comecei essa pregação falando a respeito de como Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Como a imperfeição nasceu. Como os defeitos humanos nasceram. Falei que Cristo reinou em toda a história. Que Ele constituiu para si um povo. Mas João nos afirma que não é só por aí que a história termina. Ela termina quando Cristo fizer novas todas as coisas. O texto começa, irmãos, João afirmando que a nova Jerusalém está descendo dos céus e que o antigo céu e a antiga terra se passaram. Literalmente a antiga ordem acabou. A imperfeição na criação acabou. Não existirá mais seca ou nenhuma mazela por conta do pecado na criação. Tudo agora é novo. Novo céu, nova terra. Ele continua dizendo que viu a cidade santa, a nova Jerusalém. E é interessante a figura que ele usa. Ela está descendo como uma noiva para um casamento. Esse retrata o fim da nossa história. No fim, nós estaremos nos casando com o Senhor. Nós estaremos celebrando a maior festa de todas. Ele continua afirmando que agora o tabernáculo de Deus está entre os homens. Se nós desfrutamos de acesso sem barreiras aqui, imagine no céu, na qual nós desfrutaremos disso plenamente. Porque o próprio Deus estará no tabernáculo. Não vai ser parede, irmãos. Não vai ser estrutura. O próprio Deus estará no nosso meio. E ele continua e nos diz que agora, não anjos, querubins, serafins ou arcanjos. Não. O próprio Deus, Ele se encarregará de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que prazer imenso nós teremos. No céu, as lágrimas terão fim. E ele afirma: olha, eu estou fazendo nova todas as coisas. E ele diz, um texto que por vezes é aplicado de forma errada, simplesmente para dar uma palavra positiva a uma pessoa, quando se lê apenas o está feito. A melhor tradução para esse termo seria tornou-se real. E o que tornou-se real, irmãos? Todas as promessas de Deus no céu tornam-se realidade. Sabe, irmãos, tudo o que nós sonhamos aqui na terra, almejamos quanto à vinda de Cristo, Ele dirá para nós: meu filho, agora não é mais sonho ou espera, agora isso é realidade. Ele diz: eu sou o Alfa. Eu estava lá quando Adão e Eva foram expulsos do Éden. Eu estava no princípio.
vendo que eles cairiam, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Eu estava no princípio. Eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego, que isso quer dizer, eu sou o fim. Tudo começou comigo e tudo terminará em mim. Como não afirmar que Cristo é tudo? E agora, ele diz, se você tem sede, venha e beba da água da vida. Viva eternamente. Porque agora você é um vencedor. Se você nunca ganhou uma maratona ou nenhum jogo, você vai ganhar a melhor de todas as partidas no céu. Você será um vencedor. Um vencedor que é filho de Deus. Meus irmãos, a imperfeição terá o seu fim. A imperfeição tem o seu fim decretado, agendado. É no céu. Um dia, Cristo irá voltar. Então eu quero que você pense comigo. Você que está batalhando diariamente por santidade. Na batalha diária da santidade. Você que luta contra o pecado da mentira. Que por vezes quer apenas falar a verdade. Luta com isso, sofre para não mentir ou para não errar. E de repente cai e vê aquele sentimento terrível de culpa dominar você. Isso vai ter fim. Você, meu irmão, que luta contra o descontentamento. Toda manhã você acorda e aquele sentimento horrível de não suficiência domina o seu coração. Você quer combatê-lo e você ora para que ele desapareça. Eu quero dizer a você, no céu Cristo será plenamente suficiente. Você, meu irmão, ou minha irmã, que luta contra o pecado da murmuração, você não quer reclamar. Você não quer cair nesse mal. Mas de repente se vê de joelhos, triste, porque pecou. No céu a murmuração não entrará. Esse defeito não incomodará mais você. No céu você vai chorar pela última vez. Porque nós estaremos diante do Senhor. E como o texto afirma, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Chega de tristeza. Chega de imperfeição. Chega de tragédias. No céu tudo é perfeito. No céu tudo é real. No céu, irmãos, tudo é Cristo, para a glória de Cristo e em louvor a Cristo. Mas eu quero falar para você ainda, que talvez em 2018 foi assaltado pelo pior inimigo da humanidade, a morte. Talvez você tenha perdido pessoas queridas. E não há nada mais cruel do que esse castigo. Ele consome todas as suas forças. A morte não entrará no céu, irmãos. A morte terá o seu funeral. Ela se acabará diante da perfeição do Cordeiro de Deus, porque Ele já a venceu e a vencerá de uma vez por todas. Nós não mais morreremos, irmãos. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Quer oferta melhor? Não é um condomínio de segurança privada. Não é simplesmente mais um projeto do governo.
é o próprio Deus que estará com você. O próprio Deus. Contudo, eu faço um alerta. Se Cristo não é tudo para você aqui na terra, o céu não é o seu lugar. Se Cristo não é suficiente para você aqui na terra, o céu não é para você. O céu é para aqueles que veem em Cristo tudo o que eles necessitam para caminhar, para viver. Portanto, meu amigo, eu falo de novo com você. Do que adianta a sua vida ser baseada em coisas terrenas e ir para o inferno? Quando Cristo morreu por você e garante uma morada no céu. Um dia, irmãos, Ele vai voltar. O meu casamento, dias depois, na lua de mel, eu me lembrava novamente de Ingrid entrando no salão. E eu senti uma baita saudade. Como eu queria viver aquilo de novo, irmão. Mas foi aí, mais uma vez, que eu fui relembrado de algo maior. De algo para qual o meu casamento e qualquer casamento cristão aponta. Um dia nós estaremos no maior casamento de todos. Pode ser ainda antes de 2019. A trombeta, como diz Paulo em Tessalonicenses, soará. E nós sairemos ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. O maior bem que eu e você desfrutamos chama-se Cristo. E Ele é tudo. Que Deus em Cristo abençoe o seu povo. Fiquemos de pé, meus irmãos, e louvemos ao nosso Deus que é Rei. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, tu nele habitas. Lá não há abalo ou tremor, pois tu governas. Assentado Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre
águas tranquilas. O Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo ou tremor, pois Ele o governa. Assentado Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre. Cante ao Rei que está sentado no alto e sublime trono. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Descanso em quem se entregou por mim, pois Ele prometeu nunca nos deixa sós. Descanso em quem se entregou por mim, pois Ele prometeu nunca me deixa só. Há um lugar de águas tranquilas. O Filho e o Rei nele habitam. Lá não há abalo ou temor. Nele habitarei. Enfim habitarei pra sempre. Este é o último culto do ano. Então, antes de sair dele e antes de fazermos a nossa última oração coletiva enquanto igreja do bairro dos Estados, eu quero convidá-lo a fazer a sua. Onde você está? Feche os seus olhos. Dê graças a Deus pelo ano de 2018. Lembre-se das dádivas, do cuidado, do amor, da proteção do seu Deus. E antecipadamente consagre-lhe o ano de 2019. Faça petições a Ele, petições que agradam ao coração dEle. Deseje ardentemente ser mais santo em 2019. Deseje viver para Ele toda a sua vida. Fale com o Senhor por alguns minutos. Senhor, nós queremos te dar graças, porque em 2018
apesar de todas as adversidades e em meio a todas as bênçãos, Cristo foi tudo para nós. Obrigado porque em 2019 Ele continuará sendo suficiente. Nós oramos pelo nosso presidente eleito, precisamos fazê-lo, é mandamento teu. Dê a ele sabedoria, paz, discernimento, temor acima de tudo a ti. Desejamos e torcemos para que ele vá bem, pois consequentemente a nossa nação também irá. Mas não podemos confiar nele, depender totalmente dele. Jair Bolsonaro é um pecador, Senhor, como todos nós somos. É possível que nos frustre, é provável que o fará, ao menos em algum ponto. Louvado seja o nome de Cristo, pois Ele continuará sendo tudo o que mais precisamos em 2019. Espírito Santo de Deus, leva-nos para mais perto de Cristo. Que em 2019 sejamos mais piedosos, mais santos. Que o Senhor nos dê amor por Tua palavra, desejos intensos pelo Teu culto. Que o Senhor nos conduza à oração. Que tenhamos prazer em Tua presença, que em Ti encontremos tudo o que precisamos. Ajuda-nos a descansar em Ti, Pai, a confiar em Ti, por favor. E que os nossos olhos estejam fitos em Cristo, esperando dEle tudo, confiando nele sempre. É o que nós te pedimos nesta noite de domingo. Em nome dEle e para a glória dEle nós oramos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Que o amor de nosso Deus e Pai celestial, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é tudo para nós, que a comunhão, o poder, a consolação, a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Cantemos outra vez o refrão desta canção, enquanto eu e o candidato ao Sagrado Ministério Antônio Costa nos dirigimos à porta da igreja. Assentado o Rei está.